Bom dia a todos. Quero agradecer a presença do conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro Érico, conselheiro Mário de Mello, conselheiro em substituição Alípio Filho. Agradecer a presença do auditor Mário. Agradecendo a presença também do procurador-geral, doutor Carlos Alberto, e do nosso querido secretário, Mistil Levi. Ausente o conselheiro Josué, por motivo de saúde, e o conselheiro Júlio Pinheiro, que se encontra de férias, substituindo o conselheiro Alípio. Indicações e propostas? Peço a palavra, Excelência. Pois não, Excelência. É para registrar no plenário que concedi medida cautelar suscitada pelo Ministério Público de Contas nos autos do processo 13.671 de 2017, que trata de representação com medida cautelar formulada por esse Ministério Público em face da Prefeitura Municipal de Benjamin Constant, sob a responsabilidade do senhor Davi Nunes Bermegui, prefeito do município de Benjamin Constant, em razão de supostas irregularidades no pregão número 24 de 2017, cujo objetivo é a contratação de empresa para instalação e fornecimento de link de internet via satélite em banda C, incluindo equipamentos necessários para instalação e recepção do sinal. Dentre as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público em sua exordial, destacam-se as seguintes: a inexistência de estudo técnico prévio à escolha da tecnologia a ser adotada, haja vista existirem opções mais vantajosas. B, exigência de documentação não prevista no edital, quando da realização do pregão. E, por último, sobrepreço de 40% verificado nos valores da empresa vencedora, em comparação com o menor valor apresentado no pregão. Era isto, presidente. Ok. Obrigado. Ainda na fase de indicações e propostas? Senhora Presidente, eu gostaria de... Pois não, com a palavra o conselheiro Mário de Mello. Gostaria de dar ciência de duas decisões monocráticas, no qual vim diferir o pedido de medida cautelar constante nos autos de representação 13.097 de 2017 e da representação 12.014 de 2017. A representação 13.097 fora formulada pela empresa EM Transportes Multimodal Limitada, requerendo que essa Corte de Contas faça determinação ao chefe do Poder Executivo de Manacapuru para que se abstenha de contratar as empresas vencedoras no pregão presencial número 11/2017, o qual tem por objetivo a contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar, terrestre e fluvial, para atender as escolas da zona urbana e rural. O indeferimento deu-se em razão da inexistência do pressuposto do perículo em mora, tendo em vista que as etapas do processo licitatório já se exauriu e os contratos já estão sendo executados. A representação número 12.014 fora formulada pela senhora Marlene Nunes Brandão, vereadora do município de Canutama, com pedido de medida cautelar para suspender o decreto 10/2017, de 2 de março de 2017, o qual autoriza a contratação em caráter emergencial de servidores temporários para prestar serviço na área de educação, saúde, assistência social e obras. O indeferimento deu-se em razão da inexistência do pressuposto do fomos bônus juris e de perículo in mora, tendo em vista que as contratações temporárias decorrentes do citado decreto, a princípio, tratam de continuidade do serviço público e que, por ora, não se tem nos autos prova de que traga a convicção de que possui vício de ilegalidade. Todavia, os autos irão seguir procedimento ordinário para apuração de possíveis ilícitos. Obrigado. Ainda na fase de indicações e propostas. Não havendo mais nada a tratar, na fase de indicações e propostas, vamos à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 6. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 5.
Conselheiro Érico. Lote 1. Conselheiro Josué. Lote 8. Sim. Conselheiro Yara Lins. Lote 3. Conselheiro Mário de Mello. Lote 2. Conselheiro convocado Alípio. Lote 7. Auditor Mário. 4. Passamos à fase de julgamentos adiados. Na pauta do conselheiro Júlio Cabral, temos um processo encontro-me impedida. Dessa forma, passo presidência ao conselheiro Érico, o qual sinaliza pedido de vista nos referidos autos. Na pauta do conselheiro Érico. Não é o primeiro processo, Excelência? Mas Vossa Excelência pediu vista. Não sei se essas vistas são antigas. É recente esse pedido de vista? Então, com a palavra, Vossa Excelência. Assumo a presidência. Apenas quero identificar se nós estamos julgando os embargos de declaração. Sim. Com a palavra, o eminente conselheiro relator, que, se quiser, posso pedir imediatamente o parecer do Ministério Público. Com a palavra, o Ministério Público. Bom dia. Presidente, há dois embargos. No primeiro embargo, a posição do Ministério Público é para conhecer dos embargos e dar provimento ao primeiro. Quanto ao segundo, a posição do Ministério Público é se quer conhecer dos embargos. O relator, ele conhece e nega provimento aos embargos, né? Interposto pelo primeiro o doutor Juarez Frazão, né? E quanto aos embargos interpostos por doutora Amanda Gouveia Moura, ele sequer conhece. A posição do Ministério Público é idêntica. Com a palavra, o relator. Excelência, eu mantenho. Mantém a decisão. Mantenho a decisão. Em discussão. Em votação, como vota o conselheiro Mário de Mello. Relator, senhor presidente. Como vota o auditor convocado conselheiro. Com o relator, excelência. E a presidência também com o relator. Não providos os embargos, devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheiro Yara. Obrigada. Prosseguindo em julgamentos adiados, a pauta do conselheiro Érico Desterro, temos 5 processos. Os 3 primeiros estão apensos e retornam após vista do conselheiro Júlio Pinheiro de minha lavra. Contudo, sinalizo renovação do pedido de vista nos referidos autos. O 4º processo, de número 11.444/2016, retorna após vista do conselheiro Josué. Inicialmente, passa a palavra ao conselheiro Érico, relator dos autos, mas o conselheiro Josué não está na sessão. Deve então ser adiado de novo. Fica para a próxima sessão. O processo é esse, Excelência? É o segundo da pauta? É o quê? É o 4º. É porque os 3 primeiros estão apensos. Então, foram pedidos de vista. E o 4º, o conselheiro Josué pediu vista e não está na sessão, Excelência. Já entendi. O 5º processo é o de 10.564/2017. Obrigado. Retorna à pauta após vista de minha lavra. Irei me manifestar em sessão, assim registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral. Passo a palavra ao conselheiro Érico Desterro. Vossa Excelência fez alguma manifestação? Meu voto já está aí. Conhecer do recurso e negar provimento. Não vejo manifestação de Vossa Excelência. Vossa Excelência diverge? 10.000, processo 10.564, né, 2017. Sim.
Embora não tenha juntado manifestação no sistema, registro que há em trâmite nesta Corte de Contas o processo número 12.487/2016, onde, após voto do conselheiro Mário de Mello, esta Corte acolheu a arguição de questão juridicamente relevante para analisar exatamente a questão do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei Municipal 870/2005, que trata do adicional de 25% na aposentadoria por invalidez do beneficiário que necessitar de assistência permanente. Diante disso, considerando que a futura decisão nos autos da questão juridicamente relevante interferirá neste processo, voto preliminarmente por sobrestar o presente recurso de revisão nos termos do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 296 do Regimento Interno. Mantenho o voto. Conselheiro Mário de Mello, então, para acolher os votos. Vossa Excelência pode presidir, tem uma manifestação, mas Vossa Excelência não está impedido de presidir. Então, como voto o conselheiro Mário de Mello? Com voto visto, Excelência. Como voto o conselheiro convocado, Alípio? Com voto visto, Excelência. Também. Então, por maioria, Vossa Excelência, o conselheiro Érico foi vencido. Terminando a Eu sua... só queria um esclarecimento do Tribunal Pleno. Neste caso, esse sobrestamento, o sobrestamento desse processo, ele vai ficar onde? Na minha sala não vai ficar. Só isso que eu digo. Então, fica no pleno. Excelência, só uma questão de esclarecimento. Vai sobrestar até... Ad eterno rei memoriam. Passamos a pauta do conselheiro Josué Filho, que não se encontra, então fica adiado para a próxima semana. Passamos à pauta ordinária. Conselheiro Júlio Cabral, temos 10 processos. Nos processos 3661/2016, 3660/2016, 3638/2016 e 3555/2016, respectivamente, o segundo, terceiro, quarto e quinto processo da pauta, encontram-me impedida. Desta forma, passa a presidência ao conselheiro Érico para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Excelência, desculpe, na pauta de quem? Do conselheiro Júlio Cabral. Os 5 primeiros. Assumo a presidência e, por ausência de interesse em discutir o voto condutor, declaro aprovados os respectivos votos constantes dos processos indicados por Vossa Excelência. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. No 8º processo da pauta, número 4061/2016, a embargo de declaração. Passa a presidência novamente ao conselheiro Érico para que dê a palavra ao procurador. Neste caso, não podemos votar, a não ser que eu convoque em sessão, se entender que está habilitado para o julgamento o auditor Mário Filho, porque há 2 impedimentos, o de Vossa Excelência e o do auditor ali. O processo é o de número 4061 de 2016, o 8º da pauta. Vossa Excelência está em condição de apreciá-lo? São embargos de declaração. Conselheiro Júlio Cabral, 8º da pauta. Pode? Então, se me permite o relator, passo a palavra ao Ministério Público. Com a palavra, o Ministério Público. Obrigado. A visão do Ministério Público é de mero inconformismo da parte. Então, acompanhar o relator. Conhecer e negar provimento. Mantenho o voto, Excelência. Em discussão, em votação, conselheiro Mário de Mello. O relator, presidente. Conselheiro convocado em sessão, auditor Mário Filho. Com o relator. Presidência também vota com o relator, à unanimidade. Negar provimento aos embargos, devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheiro Iara. Pois não. Nos demais processos, registrando o impedimento do conselheiro Érico, nos processos 3756/2016 e 3336/2016, declaro aprovados, nos termos do voto do relator.
considerando a ausência de destaques. Processo do conselheiro Érico, a pauta do conselheiro Érico, temos um processo e não possui destaque. Dessa forma, declaro aprovado, nos termos do voto do relator. Conselheiro Júlio Cabral, tá? Exato. Excelência, passou a palavra? A presidência também? Exatamente. A senhora possui 4 processos em pauta, mas todos eles sem algum questionamento. Consequentemente, dou os 4 como aprovados. E automaticamente devolvo a presidência e a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, Excelência. Pauta do conselheiro Mário de Mello. Temos 3 processos. O primeiro processo, número 10.732/2015, a destaque do conselheiro Érico. Dessa forma, inicialmente, passa a palavra ao conselheiro relator. Eu acato a posição do nobre conselheiro presente. Então, pacificado. Obrigado. O primeiro processo. Como vota o conselheiro convocado? Primeiro, conselheiro Júlio Cabral. Processo do conselheiro Mário de Mello. Não é esse que Vossa Excelência, que ele acatou, não? Acatou. Alguma divergência, Excelência? Não. Não? Não. Conselheiro convocado, Alípio. Na mesma linha, Excelência. Então, aprovado o primeiro processo. O segundo processo, 10.921/2015, a pedido de vista de minha lavra. No processo restante de 11.838/2016, declaro aprovado nos termos do voto do relator, considerando a ausência de destaque. Auditor Mário Filho, temos 6 processos. No 6º processo, de número 132/2017, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Júlio Cabral para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Processo número 132/2017. Assuma a presidência, Excelência. É um recurso ordinário interposto pelo senhor Nelson da Cruz Cavalcante. Como não há nenhuma divergência, dou por aprovado, devolvendo a palavra e a presidência a Vossa Excelência. Assumo a presidência para dizer que nos demais processos estão aprovados, considerando a ausência de destaque. Na pauta do conselheiro convocado Alípio Filho, temos um processo que não possui destaques. Desta forma, declaro aprovado. Na pauta do auditor Alípio Filho, temos 3 processos. O primeiro e o segundo processo da pauta estão sinalizados com vista, mas trato de pedido de vista antigos. São pensos e há embargo de declaração. Dessa forma, passo a palavra ao Procurador-Geral. Obrigado. Processo 12.209/2014, embargo de declaração. A visão do Ministério Público é de conhecer os embargos, mas não acata os argumentos do embargante, né? Ou seja, acompanhar o relator. E não sei se poderia se manifestar nos dois, logo, Excelência. Tá? A posição é a mesma. Conhecer e negar provimento também no processo 10.564/2013. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com o relator, Excelência. Como vota o conselheiro Érico? Com o relator. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Com o relator, senhor presidente. Aprovados 2 processos. E nesse caso, Vossa Excelência também tem que constar do quórum. São 4 votos, né? Também voto de acordo com o relator. No processo 12.02/2016, registrando o impedimento do conselheiro Érico, declaro aprovado nos termos da proposta do voto do conselheiro relator, considerando a ausência de destaque. Esgotada a pauta ordinária, passamos... Eu podia fazer uma parte antes da pauta administrativa? Pois não. Com a palavra, Tá. Procurador-Geral. Presidente, conselheiros, essa semana teve aqui, semana passada, um procurador do Ministério Público de
Contas, junto ao TCU, nosso colega Marcino Macio. Ele veio fazer uma abordagem sobre a questão de acompanhamento e cumprimento das decisões do Tribunal de Contas. Esse assunto é de extrema relevância, né? Nós temos aqui um órgão do tribunal que é envolvido na cobrança administrativa, na notificação, que é gerido pelo Roberto Cristianan, de CREX, né? Mas a lei diz que cabe ao Ministério Público de Contas zelar pelo cumprimento das decisões. Quando eu fui procurador-geral em 2 mandatos anteriores, junto com César Miola e outros companheiros bem aguerridos, que acho que o César nesse tempo ainda não era conselheiro, e fizemos algumas reuniões no Tocantins, e no Paraná, e no próprio Rio Grande do Sul, e começamos a andar de forma paralela em quase todo o país. Depois, houve alguns que organizaram-se melhor. Por exemplo, hoje na minha visão, o Paraná é uma referência, né? Mas o que o Marcinho nos trouxe se distancia muito da nossa realidade, né? Eu só queria fazer essa observação, porque fica parecendo, eu não sei quem boa parte das pessoas viram, fica parecendo que eles estão lá há anos-luz do que nós fazemos. Não. Enquanto que tanto as multas quanto os créditos são cobrados por um só órgão, que é a AGU, né? Isso. Tá? Aqui nós temos as multas cobradas pela PGE, os créditos relativos a entidades estaduais e a máquina direta cobrados pela PGE, e os créditos dos municípios cobrados por cada um município. Isso é um caos, porque há município que sequer tem procuradorias jurídicas. Então, quem trabalha com isso aí sabe, usamos uma decisão do STJ, uma decisão já com alguns anos, que permite que o Ministério Público Estadual, numa atuação extraordinária, possa fazer a cobrança como se for um advogado, né? E vamos lá, eu fui advogado. Eu lembro quando eu entrei aqui, eu conversando com o conselheiro Érico, que era procurador do Ministério Público, ele disse assim para mim: Carlos, com alguns anos tu vais perder essa fluidez de advogado. Você lembra que ele falou isso para mim, né? E perde mesmo, perde. O advogado pensa rápido, né? Ele é o mais combativo dos profissionais do direito, né? A gente perde, fica limitado ali. Então, um promotor de justiça não está aparelhado para fazer esse serviço mesmo, né? E boa parte vai para isso daí, né? Então, quando foi este ano ano passado, foram 2 servidores do Ministério Público de Contas ao Paraná e fizeram um estudo no que nós consideramos um paradigma, né, para a questão de ACD, acompanhamento de cumprimento das decisões. E somando a nossa experiência daqui, os nossos percalços e a experiência do Paraná, fizemos uma proposta para o tribunal, tá, para que faça uma mudança profunda nisso aí, tá? Reestruture o ADCREX, né? Emita certidões, a exemplo da CALC no plano federal. Tá? Eu só queria deixar essa diferença, porque o que fica parecendo com a fala e as exposições que o Marcinho nos fez, foi que o TCU está há anos-luz, a gente não está. As realidades são bem diferentes, tá? Então, nós temos um plano colocado à disposição do tribunal com uma proposta legislativa, já pediu para ser estudada, tá? Queria dizer que o Ministério Público de Contas não está parado nisso aí, tá? E nós estamos procurando colaborar, porque me dói ver, por exemplo, um gestor como o Messias, que é um índio saterê, né? Foi prefeito de Barreirinha, levar um crédito de 2 milhões, ele não vai pagar, não tem, sabe? Se você não botar o cavalo atrás, não imprensar, não vai pagar. Aí entra lá para o Rio Marau, para o Andirá, vai embora. Não é?
Quem é que vai buscar? Se emprenha na mata. Né? E Vossa Excelência fez uma constatação, que o Tribunal de Contas da União não está distante de nós, né? Não está assim tão. E eu arremato, mas deveria. Deveria estar muito além de nós. Por quê? Primeiro, pelas questões práticas que Vossa Excelência pontuou. Só há um órgão de cobrança lá. Ao contrário da nossa realidade aqui, em que nós lidamos com vários órgãos que não estão aparelhados, e fora outras questões, o prefeito dificilmente está animado a cobrar a si mesmo, né? Porque nós imputamos débito, quem é o responsável pelo município? É o prefeito, e ele é o devedor. Como é que ele vai agir para cobrar a si mesmo? Muito difícil esse desprendimento da autoridade. E dois, o Tribunal de Contas da União tem todas as condições para tornar efetivas as suas decisões, né? Por uma série de fatores, inclusive pelo orçamento maravilhoso que eles possuem, que se diferencia bastante dos orçamentos dos tribunais de contas estaduais, com limitações de toda a ordem, inclusive da Lei de Responsabilidade Fiscal, não é? Eu estive recentemente no Tribunal de Contas da União e fui a um evento lá sobre aquela auditoria coordenada das penitenciárias, e o evento era no Instituto Cerzedelo Corrêa. Muito bem, e eu havia muito tempo que não ia, e fui para a sede do Tribunal de Contas da União. Quando lá chegando me disseram, não é mais aqui. O Instituto Cerzedelo Corrêa não é mais aqui. É não sei aonde. Aí eu me toquei para lá e me deparei com uma estrutura que pelo menos metade dos tribunais de contas brasileiros não possui. Como tribunal, só o Instituto Cerzedelo Corrêa, que é o equivalente à nossa escola de contas aqui, tá certo? Tem uma estrutura que eu aposto que metade dos tribunais não possui, conselheiro Mário de Mello. Então, quando fazem essas comparações com o Tribunal de Contas da União, eles têm mais é que estar 10 anos na nossa frente mesmo, porque tem as condições materiais e humanas para isso, e os recursos humanos para isso. Nós aqui ainda estamos com dificuldade de toda sorte para fazer o que fazemos. Para fazer o que fazemos. Era só o que eu queria arrematar na sua exposição. Pois não. Gostaria só de fazer um registro do nosso encontro nacional dos ouvidores e órgãos de controle, com a aquiescência dos nobres colegas e da administração dessa casa, que será realizado no dia 16 e 17 de novembro. Da ouvidoria, né, Excelência? Ouvidoria e órgãos de controle. De novembro, Excelência? 16 a 17 de novembro. E a grade está sendo montada e eu queria dar ciência. Assim também, nobre presidente, informar que a ouvidoria desse tribunal conta agora com mais um instrumento de um canal com a sociedade, além do e-mail, telefone fixo, telefone celular e fax, de um WhatsApp que estará funcionando 24 horas como canal com a sociedade. O número do WhatsApp, só para registrar, é 988550214. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada. Eu gostaria que a assessoria de imprensa anotasse para que pudesse divulgar esse WhatsApp da nossa ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado. Pauta ordinária. Passamos à pauta administrativa. Foi publicada devidamente todos os processos e o primeiro processo é prorrogação da disposição da senhora Mônica Antoni Cruz e Silva. Segundo processo, disposição de servidor, prorrogação de disposição da Defensoria Pública Telciane de Carvalho Nunes Dias. Terceiro, concessão de indenização de licença especial referente ao quinquênio
de Luiz Carlos Santos de Lima. Obrigado. Solicitação do reembolso funeral da ex-servidora Maria Auxiliadora Lins das Neves. Outro processo é o Roberto Paz Barreto, solicita concessão de auxílio funeral conforme cópia do atestado de óbito. Próximo processo, solicitação de isenção de pagamento de imposto de renda da pessoa física de provento de aposentadoria do servidor Benjamin Cortes Fernandes de Alencar. Processo 1776/2017, administrativo, solicitação concessão de licença especial referente ao período 2017 para gozo oportuno. Processo 1836/2016, concessão de indenização de licença especial referente ao quinquênio 2012-2017 da senhora Rosineide Azevedo. Processo 21/4/2017, concessão de indenização de licença especial referente ao quinquênio 2012-2017 do conselheiro Érico. Esse eu sou contra. Processo número 1880/2017, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Ivan Wallace da Silva em face da decisão do processo 95/2017, TCE, Tribunal Pleno, exarado nos autos, processo 1009/2017. Eu só quero registrar o meu voto contra, Excelência, ao primeiro processo da pauta administrativa. Certo. Como votam os demais conselheiros? Conselheiro Érico, conselheiro... Em todos os processos, eu voto com a presidência, exceto o que eu disse que estou impedido. Ok. Conselheiro Mário de Mello. Gosto, presidente. Conselheiro Alípio. Com a presidência. Processo administrativo da vice-presidência é o processo 1880/2017. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo seu Ivan Wallace da Silva Farias, folhas 2 a 15, em face da decisão 95/2017, TCE, Tribunal Pleno, a qual indeferiu a solicitação de concessão de licença para desempenho de mandato em associação de classe. Nas folhas 19 e 20, foi feito o juízo de admissibilidade pela presidência dessa Corte de Contas, que decidiu no sentido de admitir o recurso em vista por ter sido manejado em conformidade com os termos da Lei 1.762/86. Houve manifestação do Ministério Público de Contas, folhas 23, proferindo juízo de mérito no sentido de não prover o feito por não haver elementos suficientes capazes de a manifestação anteriormente exarada. Passo a votar. O recurso apresentado não trouxe fatos novos aptos a alterar o entendimento empossado da decisão recorrida, vez que não ilidiu as faltas disciplinares imputadas ao servidor sindicado. Nas razões recursais, observamos os seguintes pontos a serem analisados em sede recursal. O recorrente alega desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, por não ter sido oportunizada a defesa posteriormente ao pedido inicial. O servidor levou seu pleito à análise ao tribunal e ao mesmo foi indeferido de forma fundamentada, obedecendo os princípios da publicidade, já que o mesmo foi notificado da decisão proferida e do contraditório e ampla defesa, gerando oportunidade de recurso que, inclusive, foi manejado pelo servidor e ora se examina. Assim, não lhe foi tolhido o direito à produção de qualquer meio de prova admitido pelo direito. Afirma que o MPC retificou seu parecer fazendo juízo de valor sobre a conduta do servidor e que confundiu os termos de exoneração e licença. O Ministério Público agiu regularmente no exercício de sua função. Nada impede que, dentro de sua convicção
e de forma fundamentada, mude seu posicionamento. Alega perseguições e retaliações, relotação e cancelamento da autorização de viagem, são apenas conjecturas sem qualquer comprovação. O presidente do tribunal pode, dentro de sua competência regimental privativa, no artigo 29 da Resolução TCE Amazonas, número 04/2002, decidir sobre a lotação. As autorizações de viagem, consequente abono de ponto, se enquadram no poder discricionário do gestor. No entanto, a administração oportuniza que o servidor, no exercício dos direitos de banco de horas, férias e outras folgas de natureza regimental, possam exercer seu direito de ir e vir, sem qualquer prejuízo e sua ficha funcional. Ressalta que está comparecendo e contribuindo para o andamento dos processos administrativos e que não há fundamentação expressa em lei de requisito impeditivo para a concessão de licença, ferindo o direito constitucional. O servidor responde aos PADs de número 576/2016, 4545/2016, neste tribunal, em que são investigados faltas disciplinares. O Estatuto do Servidor Público Estadual estabelece que o servidor só pode pedir exoneração após a conclusão do processo administrativo e se conhecida sua inocência. Considerando que as normas que regem o direito não devem ser analisadas de maneira isolada, o ordenamento deve ser interpretado da forma sistemática, a fim de promover a harmonia dentro do próprio sistema jurídico. A lei é clara ao afirmar que a quebra do vínculo do servidor seja definitivo, como no caso de exoneração, ou temporário, como no caso de licença, é motivo suficiente para impedir o afastamento do servidor. Em qualquer dessas hipóteses a mencionadas, sem ferir qualquer direito constitucional. Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial número 4.800/2017, MPC, voto no sentido do conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, pelo não provimento, dando encerrada essa fase processual. No entanto, considerando que no curso da referida fase recursal houve ofensa direta a conselheiro desta Corte, entendo que a matéria deverá ser apreciada em autos apartados no âmbito da Corregedoria Geral, que, dentro de suas atribuições legais e regimentais, adotará as medidas cabíveis para apuração dos fatos, com fundamento no artigo 32, inciso 5º e 6º do Regulamento do TCE, número 4/2002. É só, Excelência. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Acompanhar a relatora. Conselheiro Érico. Pelo que entendi do assunto, houve um requerimento inicial do servidor no sentido de ser concedido a ele uma licença para o afastamento em decorrência da sua condição de presidente de uma associação. Essa licença estaria prevista na Lei 2.709 de dezembro de 2001 e que assegura ao servidor, estou lendo a lei, e que assegura ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em associação de classe ou sindicato representativo de sua categoria com a remuneração do cargo efetivo observado os seguintes princípios, etc. Eu não vou mais ler. O tribunal indeferiu este requerimento, ao que eu estou entendendo, sob a alegação de que o servidor respondia a sindicâncias. É isto, a sindicâncias. Passo seguinte, houve um mandado de segurança e o Tribunal de Justiça entendeu que o procedimento do Tribunal de Contas estava correto. Também me causa alguma
estranheza que, ao ter formulado este requerimento, o servidor, desde logo, tenha se ausentado do tribunal, ao que soube. Na realidade, deveria ter aguardado em exercício o resultado do requerimento. Ao requerer, a pessoa deve esperar o deferimento para usufruir daquilo que requereu. Mas se eu requeiro, e independentemente do resultado, já assumo a condição de deferido o requerimento, eu, na prática, estou meio que ignorando completamente a autoridade para quem eu requeri. Então, isto já é algo de se estranhar. Mas a questão fundamental, no meu modo de ver aqui, é a seguinte: o direito à licença para o desempenho de mandato em associação de classe ou sindicato representativo de sua categoria. E este sindicato representa, pelos estatutos que aqui estão, os auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Amazonas. Ora, com a devida vênia, esses auditores não existem. Essa categoria não existe. O fato de ela ser uma bandeira de luta dos servidores, isto é uma coisa legítima, perfeitamente legítima, que uma categoria funcional almeje uma denominação, uma carreira, perfeitamente legítimo isto. Mas isto ainda não existe. Não existe o cargo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas. O que existe é o cargo de auditor constitucionalmente previsto, tanto na nossa Constituição da República quanto na Constituição do Estado. Então, o que me parece é o seguinte: o fundamento para a negativa dessa licença é o fato de que esta associação, ela não é representativa de categoria, tal como exige a lei. Há inclusive a outra associação dentro do Tribunal de Contas, a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas. Há um sindicato. Agora, imaginem Vossas Excelências o seguinte: se cada um, doutor Procurador, se Vossa Excelência, por exemplo, e os seus colegas criarem uma associação de procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e pleitear ao tribunal que e diz a lei, até três, possam gozar de licença remunerada. Então nós vamos ter uma associação de 10 procuradores em que 3 vão para casa ou vão lutar pela categoria funcional. E dentro do Tribunal de Contas isso se repita em outras categorias. Associação dos assessores, dos conselheiros do Tribunal de Contas. E cada um pleiteie esta licença. O que nós precisamos entender é que isso deve ser entendido com razoabilidade. Ora, a licença, eu acho que ela é devida ao presidente de uma associação que efetivamente seja representativa dos servidores do Tribunal de Contas, seja ao de TEC, ao de TCE, seja a STC, mas que haja um entendimento, que seja o sindicato. Aliás, que há denúncias dentro do tribunal, e eu não sei por que vem denunciar a mim isto, de que o sindicato não presta contas. Quer dizer, um sindicato de servidores do Tribunal de Contas que não presta contas. E se depender, aliás, é só um parênteses, se depender de mim, o Tribunal de Contas não pode mais formar ou assinar qualquer convênio com essa instituição. Eu serei voto contrário, porque é uma desmoralização para o próprio tribunal se assim proceder. Concordo plenamente, Excelência. Bom, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador,
Geral do Tribunal de Contas. Pelas razões que lancei, razões técnicas, em que não reconheço a legitimidade desta associação para representar qualquer categoria dentro do Tribunal de Contas, ainda, pode vir a ser, mas ainda não há como imaginar uma licença para o seu corpo diretivo nos moldes da legislação estadual e, por isso, entendo que a decisão original do tribunal está correta e agora, em grau de recurso, não há por que revê-la. É o meu voto. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Acompanho a relatoria de Vossa Excelência, mas gostaria só de fazer um registro da brilhante explanação do nobre conselheiro Érico Desterro e quero me associar em ipsis iis com a fala do nobre conselheiro. Muito obrigado. Como vota o conselheiro convocado, doutor Alípio? Senhora presidente, eu, convencido pelas palavras do conselheiro Érico, eu também me filio a essa linha de entendimento. Excelência, então, acompanho o voto de Vossa Excelência e é o registro. Então, por unanimidade, está aprovado o voto da vice-presidência no processo número 1880/2017. Então, não tem destaque. Só uma coisa, Excelência, desculpe. Eu vou pedir vista dos processos 4.564 de 2016 e do processo 3.644 de 2016. Então, Sim. fica aprovado apenas o Normal, último tá? processo, né, Excelência? Sem destaque, sem vista. O último processo 576/2017. Fica aprovado por não haver destaque nem pedido de vista. E os outros dois estão pedido de vista, tá? Encerrada a sessão, convoco a próxima sessão para o dia 22 de agosto, o horário regimental. E dou por encerrada essa sessão.